Oi. Bom, recentemente eu tive a ideia de um jogo que eu acho que poderia ser muito interessante. Um jogo que poderia mudar a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Na verdade é um jogo que já foi abordado várias vezes nesses universos de ficção, mas que ninguém ainda conseguiu criar isso. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Sobre a ideia de um jogo que eu tive. Bom, esses óculos de realidade virtual que a gente tem visto por aí é uma coisa que está se tornando cada vez mais popular. E provavelmente com o passar do tempo isso vai se tornar muito mais útil. Vai se tornar mais barato comprar esses negócios e muito mais pessoas vão usar esses óculos de realidade virtual. Então a ideia desse jogo seria criar um universo paralelo, um universo virtual onde você iria colocar um óculos desse de realidade virtual e você iria se conectar num outro mundo. E nesse mundo você seria um avatar que iria ser muito parecido com você. Você iria se conectar nesse mundo virtual e o personagem que você iria usar nesse mundo, ele seria muito parecido com você. Essa é a ideia do negócio. E nesse mundo virtual você poderia fazer tudo que você faz no mundo real. Você iria simplesmente colocar esse óculos, iria se conectar nesse mundo, mas você poderia continuar fazendo as mesmas coisas que você faz no mundo real. Como, por exemplo, estudar, ou trabalhar, ou fazer qualquer outra coisa. Então você poderia chegar em casa e em vez de você ir assistir Netflix, você poderia colocar esse óculos de realidade virtual, entrar nesse mundo virtual e assistir Netflix só que dentro desse outro universo. Ou se você tem que trabalhar em alguma coisa, por exemplo, no computador, você iria fazer essa atividade só que usando esse óculos. Ou seja, você teria que se conectado dentro desse jogo. E qual que é a ideia disso? A ideia é que esse jogo estaria a todo momento capturando o seu comportamento. Então ele iria meio que aprender a forma como você fala, as coisas que você gosta, todos os seus hábitos. Ele estaria meio que aprendendo com isso e armazenando essa informação. Então todos os seus hábitos iriam ser armazenados por esse jogo no decorrer do tempo. A forma como você dá risada, ou as coisas que você fica com raiva, ou as coisas que você gosta de comer, enfim. Todas as informações possíveis que ele conseguia absorver de você, ele vai fazer isso. Então com o passar do tempo, esse jogo ele vai saber muito sobre você. Esse personagem virtual que você está jogando, ele vai ser muito parecido com você, porque esse jogo vai ter aprendido todos os hábitos que você tem, todas as coisas que você gosta ou que você não gosta. Só que aí que vem o lance. Quando você saísse desse jogo, quando você deslogasse do jogo, esse avatar, que seria muito parecido com você, poderia continuar online. Poderia continuar online nesse mundo virtual, realizando coisas. Então seria uma espécie de The Sims. Lembram do The Sims que você ficava controlando um boneco numa casinha? Seria mais ou menos isso, só que na verdade o bonequinho seria você mesmo. E qual que seria a utilidade disso? Bom, acredito que existem duas grandes vantagens de criar um jogo desse tipo. Bom, a principal vantagem seria imortalidade. Se esse avatar conseguisse aprender com todos os seus hábitos, ele seria muito parecido com você. Então, se acontecesse alguma coisa com você no mundo real, você sofresse algum acidente e acabasse morrendo, esse avatar continuaria existindo nesse mundo virtual. Então isso seria uma forma de não morrer, porque mesmo se você morresse no mundo real, existiria ainda uma forma virtual que seria muito parecida com você, que se comunicaria exatamente como você se comunica, que gosta das mesmas coisas que você e saberia muitas coisas da sua vida também. Claro que é uma coisa meio creepy, né? Uma coisa meio estranha, porque imagina, você morre, mas existe agora um ser virtual que é muito parecido com você, mas talvez seja uma das únicas formas de a gente atingir uma imortalidade atualmente. Porque conseguir absorver a nossa consciência e colocar dentro do computador é uma coisa que a gente ainda está muito distante de conseguir atingir isso. Mas criar um algoritmo que aprendesse com os hábitos de uma pessoa e replicasse isso no mundo virtual não é uma coisa tão difícil assim. Na verdade, com o conhecimento que a gente tem hoje, muito provavelmente a gente poderia fazer isso. Talvez esse avatar não fosse perfeito, não seria exatamente igual a pessoa, mas ele poderia ser muito parecido, poderia conseguir imitar muito bem um ser humano de verdade, com os seus hábitos e formas de falar e coisas que gosta. Então a primeira utilidade seria a imortalidade. E a segunda utilidade seria fazer esse avatar trabalhar para nós. Porque se a gente tivesse conectado nesse jogo, por exemplo, enquanto a gente trabalha, esse algoritmo poderia aprender com as coisas que a gente faz no trabalho, por exemplo. E no decorrer do tempo esse algoritmo iria ficar cada vez mais inteligente. E todas as vezes que você estivesse trabalhando, você estivesse conectado dentro desse jogo, de forma que o jogo estivesse adquirindo informações sobre você, da forma como você trabalha, das coisas que você faz. No decorrer do tempo, poderia chegar um ponto em que esse avatar, que é muito parecido com você, iria saber tudo o que você faz e poderia tomar decisões exatamente como você tomaria. Então você poderia colocar esse avatar para trabalhar para você, porque ele tomaria as mesmas decisões que você estaria tomando. Então esse jogo iria permitir que a gente automatizasse tarefas intelectuais nossas.
A gente iria criar uma réplica nossa, virtual, nesse avatar, que poderia ajudar nós a ser mais produtivos. Isso poderia até ajudar pessoas mais velhas, que têm dificuldade hoje em dia de se adequar ao mercado de trabalho. Se por muito tempo as pessoas trabalhassem conectadas nesse jogo, por exemplo, o avatar delas teria conseguido adquirir muito conhecimento. Então pessoas mais velhas ou avatares mais velhos teriam uma certa vantagem em relação a pessoas mais novas e avatares mais novos. Porque os avatares mais velhos teriam conseguido adquirir mais conhecimento no decorrer do tempo e possivelmente teriam mais facilidade de resolver problemas. Enfim, eu acho que na verdade uma segunda camada numa sociedade virtual é uma coisa que é meio inevitável. Isso é uma coisa que já foi testada antes com aquele Second Life. Não sei se vocês lembram desse jogo, que foi lançado já faz bastante tempo. Só que naquela época em que foi lançado, o Second Life era uma coisa meio rudimentar. Nesse meio tempo já novas tecnologias foram criadas que melhoraram muito mais a possibilidade de a gente criar um universo desse tipo. Ou um universo mais útil, em que conectasse esse mundo virtual com o mundo real. Então eu acho que um jogo que criasse um universo virtual e que existisse um algoritmo que fosse aprendendo com os seus hábitos de acordo com a forma como você joga o jogo, ia ser muito útil. Poderia levar a uma grande revolução na economia, porque iria aproximar pessoas e iria ajudar a automatizar essas tarefas intelectuais das pessoas. Então, sei lá, uma pessoa que mora no subúrbio de uma grande cidade, que talvez tivesse um grande conhecimento, mas não conseguisse mostrar isso para as pessoas, porque mora longe, porque não tem tantos contatos. Com a existência de um mundo virtual, seria muito mais fácil essa pessoa se conectar com outras pessoas. Obviamente que a internet já ajudou a gente nisso em muitos aspectos, mas o formato da internet ainda não é muito amigável para esse tipo de coisa. Por mais que você possa participar de uma reunião através do Skype, conversando com alguém, é muito diferente de você ter uma reunião frente a frente com alguém. Só que se todas as pessoas estivessem dentro de uma sala usando um VR, usando um óculos de realidade virtual, de forma que quando você estivesse usando esse óculos parecesse muito real o ambiente que você estivesse, com certeza as relações de trabalho, de relacionamento seriam muito mais reais, ou pareceriam muito mais reais. Enfim, eu acho que poderiam existir muitas coisas que poderiam ser feitas a partir de um jogo desse tipo. Acho que isso iria aumentar a nossa produtividade e, quem sabe, aproveitar mais o conhecimento dos seres humanos. Você não simplesmente desapareceria, você iria continuar vivo nesse mundo virtual. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain.